Voltamos então. Aqui nesse outro parágrafo, está falando assim: Hitler promoveu a Alemanha a prática de expurgo. Bem, gente, judeus, democrata, comunista, anarquistas, opositores ao partido nazista no geral. Ele criou então, ele já tinha uma milícia formada, né? E ele criou então uma outra milícia mais fortificada, porque ele já estava no poder, e através disso ele já foi então colocando o ideal dele comunista, o ideal dele nazista, comunista não, o ideal dele nazista em prática. Ele criou a Gestapo. Essa Gestapo, então, era uma polícia que exterminava aquilo que Hitler não gostava dentro da Alemanha. Ou seja, pessoas que tinham filhos deficientes, judeus, negros, comerciantes que não eram a favor, então, do seu partido, né? Tudo que ele pudesse eliminar do seu caminho, ele trabalhou e fez com essa Gestapo tudo o que podia, né? Ele criou campos de concentração, aonde ele tirou esses judeus, essas pessoas que não eram a favor do seu partido, e levou então e tomou seus bens, as suas propriedades, suas posses, e colocou essas pessoas nesse campo de concentração, no qual a gente conhece, né, a história e sabe muito bem o que aconteceu, né? Bem, foi uma atrocidade gigantesca. Aqui, logo abaixo, está falando assim, ó, Adolf Hitler tinha apoio da burguesia. É claro que a burguesia estava desconfiada com toda a situação econômica que vinha acontecendo, e eles queriam, então, uma proposta de mudança rápida, e acabaram acreditando, então, naquilo que Hitler trouxe para eles, e deram a oportunidade dele vir, então, com esse novo ideal, só que através dele veio esse extermínio, né, que ele promoveu dentro da Alemanha. Adolf Hitler tinha o apoio da burguesia e de vários setores da sociedade, mas ainda precisava do apoio do exército alemão. Até então, o presidente Marechal Hindenburg, uma parte dos milhares não apoiava a ação da tropa de assalto, que crescera nos anos de 1930, possuía muita força, contando com cerca de 2 milhões de soldados sob o comando de Ernst Rauh. O presidente Marechal Lindenberg temia que a SA subjugasse o exército alemão, e é claro que foi bem isso que aconteceu, né? Mas a culpa foi dele, porque ele que levou Hitler ao poder. Bem, em 1934, a morte do presidente Marechal Lindenberg, Hitler passou então a acumular 2 cargos. Ele ascende como presidente e atua como primeiro-ministro. Ele não elege outro para estar como ministro. Ele acaba tomando um poder e chega então, ele extermina a república e instaura então o nazismo com totalitarismo dentro da Alemanha. Aqui abaixo tem as fotos, campo de concentração de Auschwitz. É o memorial, né, para que a história não fique passe despercebida. Existem vários memoriais lá que mostram realmente as atrocidades cometidas por esse governo alemão. Passando ali, o Terceiro Reich. Gente, ele cresceu demais, ele foi, tomou conta, realmente a Alemanha se elevou, teve muitos seguidores, socialmente ele conseguiu reerguer a Alemanha. Só que as pessoas acreditavam numa falácia de que ele realmente tinha feito tudo conforme ele tinha prometido, mas as atrocidades cometidas, o pessoal não tinha, a grande maioria, não tinha nem noção do que estava acontecendo por trás dessa cortina de fumaça. A palavra Reich em português significa império. Hitler instaurou o Terceiro Reich, o Terceiro Império. O primeiro foi o Sacro Império Romano-Germânico, com Otão I, no século X. O segundo existiu em 1871 a 1918, com a unificação dos germanos turco da Prússia, formando a Alemanha. Deixou de existir no final da Primeira Guerra Mundial. Adolf Hitler buscava, com essa denominação, resgatar o passado alemão das grandes vitórias e de potência europeia pela população.
Hitler era chamado Führer. Em 1935, o ódio aos judeus foi institucionalizado com a publicação da lei. Ou seja, gente, ele cria uma lei, então, proibindo o direito dos judeus estarem dentro da Alemanha fazendo suas práticas financeiras e morando também, né? Pertencendo àquele país. Aqui no segundo parágrafo, então, do 1.4, está falando assim: em 1935, só um minutinho aqui, voltando. Aqui, só um minutinho. Em 1935, o ódio aos judeus foi institucionalizado. Bem, a lei que ele cria é uma lei de proteção de sangue e de honra alemã. Olha só. Além dela foram instituídas a lei da bandeira de Reich e a lei da cidadania de Reich. Essas mais tarde ficaram conhecidas como leis de Nuremberg. A lei de proteção do sangue e da honra alemã era um conjunto de leis racistas que estabeleciam a segregação racial. Os judeus passaram a ser vistos como seres humanos de segunda categoria. Casamentos entre judeus e alemães de origem estavam proibidos e os judeus não poderiam contratar empregados domésticos alemães com menos de 45 anos de idade. Olha só o absurdo das leis que ele criou, né? Bem, vamos então ao próximo vídeo. Fiquem ligados então para a gente então finalizar esse assunto sobre o nazismo, ok?